Tão bom nós podemos louvar ao nosso Deus de maneira livre, tão bom podermos ouvir cânticos espirituais com tamanha poesia, algo que nos dias de hoje está um pouquinho difícil, mas tudo para a glória e a honra do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de pregações baseada na maneira que o cristão deve viver a sua vida para a glória de Deus. E aí eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos lá da mídia, que eu deixei um slide já no pendrive para nos auxiliar nessa noite. E eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versos 9, e aí nós vamos até o capítulo 12, verso 8. Eclesiastes 11, 9, até o capítulo 12, verso 8. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. Te levantares as voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Vamos orar novamente? Senhor Deus, Pai querido, ainda em sua presença, Senhor, nós nessa noite colocamos diante de Ti a palavra que foi lida para que o Seu Espírito haja através de nós, que o Seu Espírito alcance o coração dos perdidos, que o Seu Espírito, Senhor, abra a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, tanto daqueles que aqui estão presentes, quanto daqueles que estão em algum momento, em algum lugar nas redes sociais e que em algum momento assistirão a gravação desse culto, Senhor. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O slide está no jeito, meus irmãos? Vou pedir então a ajuda que os irmãos coloquem um slide para a gente seguir com a mensagem. Meus irmãos, um idoso, há décadas, ele era evangelizado. A igreja, por vezes e mais vezes, tentava falar de Cristo para aquele idoso, mas um homem duro de coração, um homem que não queria saber do evangelho, sempre dizia não.
ao grupo de evangelismo quando eu ligava para visitá-lo ou quando ia à casa dele, aquele homem se escondia. Hoje acontece muito isso, né? Certo dia, o pregador ele notou aquele senhor no fundo da igreja. Enquanto a palavra de Deus era ministrada, aquele homem chorava. Quando o culto acabou, as pessoas indo embora, aquele homem falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. E lágrimas começaram a descer sobre aquele rosto enrugado, aquele homem chorando de soluçar, e em meio aos soluços ele dizia: pastor, eu desperdicei a minha vida, eu joguei a minha vida fora, eu perdi muito tempo da minha vida fugindo de Cristo, e só agora eu aceitei Ele como meu Salvador. Eu poderia ter aceitado Cristo mais cedo, eu joguei a minha vida fora. Com essa história nós temos um dilema, meus irmãos. A partir de qual momento nós devemos dedicar a nossa vida para Deus? A partir de qual momento nós devemos procurar Cristo? A partir de qual momento nós devemos abrir o nosso coração? O mundo tem oferecido muitas coisas boas para nós. O mundo tem oferecido coisas prazerosas que nos desviam do Senhor. Mas isso vale a pena? Nós estamos desperdiçando a nossa vida. Estamos jogando a nossa vida fora. Estamos desperdiçando a nossa mocidade e procurando Cristo só depois da nossa velhice. O tema dessa noite é: não jogue a sua vida fora. Aproveite a sua mocidade já para servir a esse Deus maravilhoso. Não jogue a sua vida fora. O livro de Eclesiastes foi escrito ao povo de Deus, aquele que já conhece Deus, e traz ensinamentos da maneira que eles devem viver aqui na terra, com aconselhamentos, que apesar de muitas vezes nós já termos nos convertido, muitas vezes nós ainda estamos em conflitos. Muitas vezes nós cristãos estamos deixando passar a oportunidade de levar a palavra de Deus enquanto nós ainda estamos fortes. E estamos jogando a nossa vida fora. O escritor Salomão, ele traz palavras de sabedoria aos mais jovens, que muitas vezes têm desperdiçado a sua vida, sim. Procuram felicidade nas amizades, procuram felicidade no carro do ano, como foi cantado agora, nesse momento. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos repletos de bens, ter o carro do último tipo, mas se você não tem Cristo, você não tem nem a paz, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá a paz, que excede todo o entendimento. A nossa vida deve ser uma vida vivida para a glória de Deus. A nossa vida deve ser uma vida vivida para a santificação, para a glória de Deus, meus irmãos. E nós devemos começar isso desde cedo, porque a nossa juventude tem escolhas. A nossa juventude deve ser bem vivida, mas de acordo com a vontade de Deus. O pastor John Piper, lembrando da sua infância, ele lembra detalhes da casa dele, e no livro, com esse título, Não Joga a Sua Vida Fora, ele conta esses detalhes. Ele lembra que na cozinha havia uma plaquinha sobre a pia, e que na plaquinha tinha a seguinte frase: somente uma vida, logo passará. Só o que é feito para Cristo durará. Ele está falando sobre a brevidade da nossa vida. Tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo, uma hora vai acabar. Mas aquilo que nós fazemos olhando para a cruz de Cristo será eterno. De que maneira você tem vivido a sua vida? De que maneira você tem servido ao seu Senhor? De que maneira você tem dedicado a sua vida em adoração ao nosso Deus? Quando nós olhamos para nós devemos entender o motivo pelo qual nós fomos criados. O texto de Gênesis escolhido no começo do culto não foi aleatório, fala da criação. E o Senhor, quando cria todas as coisas, Ele fala que tudo é muito bom.
porque tudo foi criado para a glória dele. O ser humano não foi criado para simplesmente ser feliz nesse mundo, mas o ser humano ele foi criado com um fim, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nesse Deus para sempre. Porque como Paulo escreveu aos Romanos, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas o ser humano está desperdiçando a vida dele. Desde o Éden, o ser humano está desperdiçando a vida dele. Tem vivido uma vida de desobediência, uma vida de pecado. O ser humano, ele tem achado que viver uma vida boa é ter um grande amor. Ter uma vida boa é ter dinheiro. Ter uma vida boa é ter uma boa faculdade. Ter uma vida boa é ter o carro do ano. É eu ter que buscar a minha felicidade pessoal. E esses dias eu estava vendo umas entrevistas, e aí o entrevistador pergunta, se tivesse que escolher entre você, seu filho ou a sua esposa, quem você escolheria? O homem respondeu, eu escolho eu, porque eu tenho que estar feliz. Se eu estou feliz, quem está em volta de mim também está. Egoísta. Ele está buscando a felicidade pessoal. Ele não está buscando a paz, não está buscando a alegria no próprio Deus. Ele acha que ele é autossuficiente para trazer a segurança e a alegria da própria família dele. Egoísta. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que o povo de Deus é um povo alegre. É um povo que vive em alegria. E não há problema ser alegre. O próprio autor de Eclesiastes, no capítulo 11, verso 8, ele deixa isso muito claro, que nós devemos viver em alegria todos os anos das nossas vidas. Contudo, devemos lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O que isso quer dizer? Que a nossa alegria deve ser uma realidade em qualquer situação da nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos cuidados por esse Deus maravilhoso, é um Deus que nos consola. Então, seja no nosso momento de felicidade, no nosso momento de luta, no nosso momento de tristeza, ainda assim nós vivemos em alegria. Porque nós cremos num Deus que cuida de nós. Nós cremos num Deus que entregou o próprio Filho naquela cruz para nos salvar e que pela morte dele tem nos garantido a vida eterna. E que tudo aquilo que sucede nesse mundo é vaidade. O dinheiro vai acabar, o carrão do ano pode ser roubado, sofrer um acidente, quebrar. O seu grande amor pode ser uma grande decepção. E a sua saúde também pode ir embora. E aí o autor de Eclesiastes continua, no texto que nós já lemos, capítulo 11, versos 9 a 10. Ele vem e fala, jovem, você também não precisa ser melancólico. O jovem cristão, o cristão não precisa ser deprimido, mas há um incentivo de alegria. Porém, também há um alerta acerca das escolhas da vida, acerca da maneira que você irá viver. Ele começa a dizer assim, olha, anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Mas espera aí, quando eu falo de caminhos que agradam, que satisfazem o meu coração e agradam os meus olhos, nós temos que lembrar um detalhe. Nós somos pecadores. Nós não conhecemos o nosso próprio coração. E quando a Bíblia vem e fala acerca das escolhas do coração do homem, por causa dessa corrupção do nosso pecado, as nossas escolhas poderão ser enganosas. Porque enganoso é o coração do homem, como está relatado em Jeremias, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O próprio Deus conhece o nosso coração. Não somos nós quem conhecemos o nosso próprio coração. O nosso coração nos engana. Por isso que a carta, que o texto de Eclesiastes dá esse alerta para o jovem. Olha o seu coração. O nosso coração é enganoso. E aquilo que nós vamos escolher
nós seremos cobrados por isso. O nosso Deus nos pedirá conta, porque o nosso Deus examina o nosso coração. Ele conhece profundamente o meu coração. E ainda o profeta Jeremias continua dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como tem sido o seu fruto? Você tem exercido o fruto do Espírito ou as obras da carne? O reflexo da nossa vida deve refletir Jesus Cristo. O verdadeiro cristão tem uma conversão por completa. Não é só dentro da igreja, mas a nossa vida lá fora reflete isso. A nossa maneira de viver, as nossas escolhas refletem a nossa vida cristã. Então, quando nós formos procurar alegria, isso tem que ser pesado, tem que ser com responsabilidade. Porque quando nós buscamos alegria no Senhor. Porque Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é aquele que nos traz paz. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos viver uma vida bem vivida sob a graça de Deus, debaixo da soberania do Senhor, compreendendo a vontade dEle para nós. E lembrem-se, a vida nesse mundo vai passar, é curta. Para alguns pode demorar um pouco mais, para outros muito mais rápido. Mas aquilo que nós fazemos para Cristo será eterno. A nossa vida deve ser uma vida vivida com os olhos fixos na cruz. Nós devemos viver a nossa vida para glorificar a Deus, desfrutar dEle para sempre, porque a nossa alegria está pautada no próprio Deus. E lembrem-se de Deus todos os dias da sua vida. Lembre-se do Senhor no seu acordar, até no seu deitar. Lembre-se de Deus todos os dias. Nesse ponto do texto, o autor de Eclesiastes nos alerta para nós lembrarmos do nosso Criador em todos os dias da nossa vida. E o verbo lembrar é uma ordem, é um verbo imperativo, não é uma opção, é uma ordem. Você deve lembrar do Senhor todos os dias, e não só na sua juventude, mas na fase de vida que você está vivendo. Significa que a sua mente, o seu coração deve estar direcionada ao próprio Deus. A nossa mente deve estar naquele que nos criou. A nossa mente deve estar naquele Deus que um dia libertou o povo do Egito da escravidão, e é o mesmo Deus que permanece hoje e permanecerá por toda a eternidade, e o mesmo Deus que alertou ao seu povo no prefácio aos 10 mandamentos dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor Deus, antes de legislar para aquele povo, Ele falou: eu que te tirei do Egito, eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. E ao estabelecer as suas leis, trazendo essa memória para aquele povo, Ele traz essa memória para nós, nos nossos dias. Ele é o grande eu sou, Ele é o nosso Deus, Ele tem nos alertado a lembrarmos dEle todos os dias, porque Ele nos tirou da escravidão dos nossos pecados, Ele que nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando eu estou buscando uma vida de satisfação pessoal, estou cometendo o pecado, porque eu estou colocando eu como um falso Deus no lugar do próprio Deus. Eu estou adorando a mim mesmo, eu estou adorando os bens que eu posso conquistar, eu estou adorando as pessoas que estão ao meu lado, buscando a satisfação nesse meio, e esquecendo que é o Senhor que tem nos sustentado, que a minha vida deve ser uma vida para glorificar a esse Deus. E o Senhor começa os 10 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim.
E quando nós lemos esse mandamento, nós devemos compreender o que esse mandamento está exigindo. E o Catecismo de Westminster, afinal de contas, nossa igreja é uma igreja confessional, ele traz a seguinte resposta, eu gostaria de ler para os irmãos. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e o reconhecer de Deus como um único, verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos dele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Ou seja, toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus em todos os momentos das nossas vidas. O prazer desenfreado, a busca de alegria pessoal é passageiro. Essas coisas vão acabar. Essas coisas vão acabar junto com as nossas forças quando chegar a velhice. Relatado em Eclesiastes como os dias maus, você não terá mais prazer na sua própria vida. E de maneira poética o autor ele vai descrevendo as dificuldades que a velhice vem trazendo. Os dias serão frios, os braços e pernas não terão forças, os dentes vão cair, sua visão vai ficar ofuscada, você vai ficar surdo, vai ter insônia, não vai ter equilíbrio, seus cabelos ficarão brancos, você não vai ter paciência. E quando isso acontecer, muita gente vai chorar à sua volta, vendo a sua situação. Inclusive, você mesmo vai chorar. Meus irmãos, deve ser difícil passar dos 60 anos. Alguns deram risada aqui, então acho que é verdade, né? Eu estou com 43, eu já estou descendo o platô. A nossa vida, eu falo que é o seguinte: até os 20 anos você está subindo, dos 20 anos até os 30, até os 40 você está ali no platô, você está no seu vigor, depois é só queda baixa. Eu estava levando a irmã Dione para casa e ela falou: Fábio, tudo isso que você disse é verdade, você esqueceu de uma coisa, que vem um monte de doença também. Eu tive câncer, eu tive AVC, é difícil ficar velho. É isso que a palavra de Deus está nos alertando. A nossa força vai acabando, a doença vai vindo. O nosso vigor não é mais o mesmo. Eu estou lá com a Thalita, 1 mês de vida. Rapaz, quando eu tive a Bia, eu estava com 30 anos de idade. A coisa já é bem diferente. Tem que ter energia. Fiquei 2 dias com a criançada aqui na IBF, não acaba a energia deles. E glória a Deus pela vida da Adilene, que tem esse ministério abençoado com eles. Quando nós ouvimos a história daquele velho senhor que se converteu, e é uma história real, eu trouxe algumas, aflorei a história, mas é uma história relatada pelo testemunho do pastor John Piper. Vem uma mistura de alegria pela conversão daquele homem, mas de tristeza quando ele percebe que ele perdeu toda a juventude dele, se dedicando ao mundo e não se dedicando para Deus. Porque ele percebeu que a juventude dele foi jogada fora. E muitos de nós temos jogado fora a nossa juventude, porque quando eu sou novo, eu aguento ficar madrugada acordado, mas eu desperdiço isso na balada, saindo com os meus amigos, desperdiço isso maratonando série no Netflix. Poderia usar esse tempo para dedicar-se a Deus em oração. Levar o evangelho àqueles que estão na rua, passando fome, frio nessa época do ano. Muitos têm desperdiçado a criatividade da juventude com coisas pessoais para ganhar dinheiro,
Poderia usar essa criatividade para o reino de Deus. A igreja precisa de pessoas criativas. Muitos têm usado seu talento, não para levar o evangelho, mas para desperdício próprio. A igreja precisa de vigor físico. Vocês acham que esses bancos são leves? Não são. Mas tem os homens aqui da UPH que os caras são fortão. O Samuel ali, eu olho o Samuel, dá até medo, o tamanho de Samuel ali. Mas e os jovens? Daqui a pouco a gente fica fraco. Precisamos dos jovens para cuidar da casa de Deus. Precisamos dos jovens para se empenhar. Muitos estão desperdiçando a sua vida porque querem ser incluídos no grupo de redes sociais, nos grupos sociais. Vamos lembrar aqui que o livro de Eclesiastes está trazendo palavras de alerta e conselhos de sabedoria para os jovens que estão vivendo uma vida desperdiçando a vida que deveria ser dedicada exclusivamente para Deus, mas se aplica a qualquer um de nós. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele escreve acerca do tempo que nós temos vivido nessa vida e nos chama como peregrinos, como aqueles forasteiros, aqueles que estão de passagem. E diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Como você tem vivido a sua vida? Lembre que nós somos peregrinos, somos passageiros. Observem as suas boas obras para a glória do nosso Deus. As nossas atitudes, meus irmãos, devem ser atitudes que glorifiquem o nome do nosso Senhor. E esse propósito é urgente. Não é esperar a minha velhice, mas é agora. Isso se aplica a cada um de nós. A parte final do texto lido diz o seguinte: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Há um alerta, está nos chamando a atenção para a urgência desse propósito, porque a vida aqui na terra será como uma lâmpada que quebra, não tem mais volta, acabou. Será como um cântaro que quebra na beira do poço, não tem mais serviço, acabou. Nós não teremos uma segunda chance, nós não teremos oportunidade de reencarnar, nós não teremos oportunidade de resolver nosso problema depois da nossa morte, como acreditam os espíritas, os católicos. Não, nós seremos pó. Uma vez formados do pó da terra, ao pó nós retornaremos. O nosso corpo retornará ao pó, a nossa alma estará sendo aperfeiçoada no momento da nossa morte e imediatamente entrará na glória com o nosso Deus. O nosso corpo estará no pó, aguardando o momento da ressurreição, onde Cristo estabelecerá o seu reino por toda a eternidade. Os ímpios, aqueles que não estão com Deus, a sua alma já estará no inferno com a sua morte, o seu corpo aguardará no pó a ressurreição, mas para julgamento, para condenação. Não há segunda chance, meus irmãos. A parábola do rico e o Lázaro deixa isso muito claro. O rico desfrutou de todos os prazeres da vida dele. O pobre Lázaro, ele comia de migalhas. As feridas eram lambidas por cães, mas era um homem temente a Deus. E depois da morte deles, um via o outro. O rico no inferno, Lázaro no céu, no chamado seio de Abraão. O rico pedia: olha, eu estou em sofrimento, eu preciso avisar os meus parentes, preciso dar testemunho do que está acontecendo. E a resposta é: eles têm Moisés e os profetas. Se não acreditaram, não vai acreditar em quem vai voltar. E como isso se aplica para nós hoje? Nós temos a profecia, que é a palavra de Deus.
O Senhor já se revelou para nós através da sua palavra, e o seu Espírito ilumina a nossa mente e o nosso coração para entendermos quem é Deus, para entendermos o propósito da cruz de Cristo na nossa vida, que é nos salvar. E a palavra de Deus tem nos alertado: não há segunda chance, não há reencarnação, não há purgatório, há céu e inferno. Apocalipse 6:9 deixa isso muito claro, quando há um relato dos mártires que estão aguardando o julgamento de Deus contra aqueles que o mataram pela palavra de Jesus. A alma daqueles que sofreram por Cristo aguardam, testemunhando a causa de Cristo, testemunhando a aplicação da pena do nosso Senhor contra aqueles que atentaram contra o nosso Deus. Cuidado, o julgamento é certo. Como você tem vivido a sua vida? A sua juventude vai acabar, as suas forças vão embora, a doença vai vir, a morte vai chegar para todo mundo. Para alguns pode levar mais tempo, para outros será uma morte prematura, até porque crianças morrem. Afinal, o salário do pecado é a morte, por isso que crianças morrem. Aí, eu fico refletindo, muitas vezes a gente fica pensando, é realmente muito triste uma criança morrer. Eu vivi isso, eu vi isso com a minha filha. Eu vi isso por 4 anos, frequentando UTIs neonatais, UTIs pediátricas, em que crianças partiam. É sofrido. E muitas vezes, quando é o idoso, a gente relativiza. A gente vai falar: não, mas viveu muito, chegou a hora dele, viveu bem demais. A gente deveria sofrer por aquele idoso que viveu 80, 90 anos, 100 anos, tem aqueles que estão batendo recorde aí, 110 anos, e que não conhecem Cristo. Eles viveram décadas, um século, sem conhecer Cristo, desperdiçaram a vida deles. O tempo de vida foi jogado fora. E o pastor Piper, quando ele vai descrever a história desse senhor, que ele presenciou a conversão desse homem, ele fala o seguinte: essa história me impressionou mais do que todas as histórias de jovens que morreram em desastres de automóvel, antes de serem convertidos. A história de um idoso chorando por ter jogado fora sua vida. Naqueles tenros anos, Deus despertou em mim um medo e uma paixão para não desperdiçar minha vida. A ideia de chegar à minha velhice e dizer entre lágrimas: eu desperdicei a minha vida, eu a joguei fora, era um pensamento amedrontador e terrível para mim. E deve ser um pensamento amedrontador e terrível para nós também, porque muitos de nós estamos desperdiçando a nossa vida. A urgência no propósito, e esse propósito é seguir a Jesus Cristo. Ele é a única paixão pela qual nós devemos viver, pela qual nós devemos dedicar a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando preso, escreveu aos nossos irmãos em Filipenses, dizendo: as coisas que eu vivi no passado, para mim hoje não tem mais valor nenhum, porque eu vivo para a causa de Cristo. Tudo aquilo que eu vivi é jogado fora. Hoje eu vivo para Cristo. Conhecer Cristo foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquilo que eu vivia foi uma perda de tempo. E hoje eu ganho meu tempo com Cristo. E quando nós olhamos para o final do texto de Eclesiastes, nós percebemos que tudo que procuramos nessa vida, o autor fala que é vaidade. É vaidade. Vai acabar. Servir a Cristo, meus irmãos, é um dever de todo ser humano. Servir a Cristo é o que realmente vale a pena. Nós não estamos desperdiçando a nossa vida, mas pelo contrário, nós estamos ganhando a nossa vida quando nós servimos a Cristo. Aproveitem
a força que vocês ainda têm. Não deixem para servir Jesus na sua velhice. Pode ser que você não tenha a oportunidade de chegar a certa idade. Viva para Cristo agora. Quando chegar a velhice, o cansaço, a doença, o desgaste do seu corpo serão barreiras para que você dedique de maneira plena. Aproveitem enquanto você tem força, enquanto você é jovem. E o autor de Eclesiastes encerra dizendo: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E esse juízo é relatado lá em Apocalipse 19, quando Cristo retornar em glória para governar o seu povo por toda a eternidade. Muitos receberão o seu galardão, mas muitos receberão a sua condenação. Não espera chegar ao final da sua vida. A hora é agora. Dedique a sua vida para Cristo, porque Ele morreu naquela cruz para te salvar. Ele escolheu você para ser chamado filho de Deus. E quando nós somos chamados filhos de Deus, somos adotados por Ele, recebemos o nome da sua família. E como filhos de Deus passamos a ter então todos os privilégios, mas também todos os deveres que Ele nos exige. E o que Deus requer de cada um de nós é a obediência à sua vontade revelada, é a obediência à sua palavra. O Senhor quer que nós abracemos a cruz de Cristo, com arrependimento, com confissão de pecados, reconhecendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Que o Senhor abençoe os nossos corações e que essa palavra venha ao encontro do seu coração, mexendo com você, para que você saia aqui nessa noite temeroso, refletindo quanto tempo você tem perdido da sua vida. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Ó Deus, mais uma vez estamos aqui, rogando, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor mova o nosso coração, para entendermos, ó Pai, que nós não podemos perder mais tempo de vida, vivendo para nós mesmos. Que nós não percamos mais tempo de vida, vivendo para os prazeres que a carne nos oferece, mas que nós ganhemos tempo de vida vivendo para Cristo. O Senhor nos deu o maior presente, que é a salvação, que é a vida eterna. Que nós dediquemos a nossa vida para levar esse presente àqueles que ainda não te conhecem, meu Senhor. Que vivamos a nossa vida com vigor, ó Deus, na nossa juventude. Que nós servimos ao Senhor em todos os momentos das nossas vidas, que usemos os nossos dons para a glória e crescimento do seu reino. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.